um dia de palestra para você. Então, se você quer estar aqui conosco nesse espaço, presencialmente assistindo as palestras, toda terça a partir das 20 horas, estamos aqui na rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, e você é nosso convidado. E para os que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês sejam bem-vindos aqui e que hoje, o seminário de hoje, a palestra de hoje, ela seja instrutiva. Como sempre tem sido, temos nos trazido bastante informação e é isso que a gente deseja, trazer informação, muito conhecimento, muito conteúdo. Então, mais uma vez para falar aqui hoje sobre Trello, usando o Trello, que é uma ferramenta para facilitar a vida profissional e a vida pessoal. Vamos chamar aqui mais uma vez Emiliana! Muito obrigado, boa noite a todos novamente. Mais uma vez junto com vocês aí, mais uma terça-feira. Lembrando que toda terça-feira estamos aqui a partir das 20 horas, mostrando novamente novos temas, novos conhecimentos, novas áreas de conhecimento. São 6 áreas de conhecimento. Nós estamos trabalhando com gestão, desenvolvimento humano, inovação, tecnologia, saúde, melhoria contínua, enfim. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, que é o uso do Trello, ou seja, usando o Trello para facilitar a sua vida profissional e pessoal. Bom, vamos dar início então à nossa apresentação. Só clicar na setinha e então dando início. Bom, como a gente sempre vem falando no início das nossas palestras, eu coloco sempre uma palavra da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida, e ele sempre tem uma orientação nos dá em tudo que a gente faz. E na tecnologia também, olha só que coisa interessante. Vamos falar na Bíblia sobre tecnologia. É lógico que nos tempos bíblicos nós não tínhamos a tecnologia da informação. Mas só a gente lembrar que desde a criação da roda, das armas, né, das pedras, enfim, da criação da agricultura, da pecuária, já se teve então ali a ideia da tecnologia, a criação do fogo, enfim. E agora nós vamos ver então a palavra de Deus e que nos fala sobre tecnologia. E nós temos em Isaías, capítulo 44, versículo 13, que diz o seguinte: o carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com plana e traça-o com compasso. Bom, para você ver, aqui na Bíblia, no livro de Isaías, está mostrando o nosso Criador, o arquiteto do universo, como ele desenha, como ele desenhou tudo na nossa vida. E ele vem utilizando ferramentas, logicamente Deus usando as suas próprias ferramentas para desenvolver a nossa personalidade, a criação do próprio ser humano, de todas as coisas. Deus criou utilizando as suas ferramentas. Uma das principais ferramentas de Deus foi a criação do mundo. Quando ele falou haja, ele utilizou a ferramenta verbo, a ferramenta som, ele utilizou o som da sua própria voz para iniciar a criação de tudo. Então, não poderia ser diferente. A palavra de Deus está mostrando a importância das ferramentas. E aqui nós vamos continuar falando sobre ferramentas, só que agora baseado na tecnologia. A partir de hoje, na área de gestão do conhecimento sobre tecnologia, nós vamos dar uma série de tecnologias, uma série de ferramentas da tecnologia da informação, ou seja, programas, softwares de computadores, que podem ser desktop, ou seja, o seu próprio computador instalado ou na nuvem, e que você pode utilizar para desenvolver tarefas do dia a dia. São tarefas que podem ser tarefas pessoais, como também tarefas do seu trabalho. Ok? Bom, mas o que é o Trello? O Trello é a ferramenta que vamos utilizar hoje. E para que eu uso o Trello? O que é o Trello? Onde nasceu o Trello? De onde vem essa ideia do Trello? Bom, o Trello é o nome do aplicativo, é o nome do software. E o Trello é uma ferramenta de gestão, especialmente ou especificamente para organizar projetos, tarefas, equipes. Ou seja, eu posso estar pensando em projetos, eu posso estar pensando simplesmente em listas de tarefas diárias, por exemplo. Vou fazer uma tarefa, ter uma série de tarefas que eu preciso executar hoje. Eu posso listar essas tarefas no Trello e ir dando conta deles, checklist, enquanto eu estou executando. Posso organizar equipes? Sim. Eu posso pegar todas as minhas equipes de trabalho, quantas pessoas
trabalhando para mim, fazendo qualquer tipo de atividade, eu posso organizar quem está fazendo o quê, e a partir do Trello está visualizando o que essas pessoas estão fazendo. Então, gerencio equipes também, ok? De forma visual e colaborativa. Visual porque é uma ferramenta visual. Eu posso colocar essa ferramenta no meu computador e estar visualizando as coisas acontecendo, muitas vezes até em tempo real. Eu posso colocar, por exemplo, um quadro visual na minha empresa e tudo que está acontecendo nas tarefas do dia a dia, esse quadro está sendo mostrado para que todo mundo veja, né? Televisão, um próprio projetor de multimídia, e aquilo está vendo as coisas acontecendo também, muitas vezes em tempo real. Então, é visual. Colaborativa por quê? Colaborativa porque não é uma ferramenta simplesmente individual. Eu trabalho com uma cadeia de tarefas e ninguém está vendo. Não, eu posso trabalhar com várias pessoas conectadas à minha lista, ao meu projeto, ao meu trabalho, ao que eu esteja fazendo, e aí eu posso controlar essas pessoas trabalhando, às vezes, em tarefas diversas, separadas, individualmente, cada um trabalhando a sua tarefa, como eu posso visualizar mais de uma pessoa que possa estar trabalhando em uma única tarefa, ou seja, eu posso ter várias pessoas trabalhando para executar uma tarefa, um projeto, uma atividade, enfim. Então, pode ser uma ferramenta, pode não, mas é uma ferramenta colaborativa onde eu consigo trabalhar com equipes, desenvolvendo projetos, tarefas, atividades, enfim. Ok? É baseado em quadros visuais, por isso ele é uma ferramenta visual, que pode ser personalizada e adaptada para atender as necessidades. Então, ele permite, é uma ferramenta que ela já vem pronta de fábrica, mas ela permite alguma customização. Ela permite que eu entre ali e formate da melhor forma possível, conforme aquilo que eu estou desejando trabalhar. Então, se são tarefas diárias, eu vou colocar checklist diário. Se for tarefas em equipe, eu vou colocar as tarefas da equipe. Eu posso criar várias divisões dentro do Trello para dizer que tipos de tarefas estão sendo feitas, se as tarefas já concluídas, se elas já estão iniciando. Enfim, vocês vão ver que ao longo do nosso bate-papo as várias formas de trabalharmos com o Trello. É baseado na web, originalmente desenvolvido em 2011 pela empresa Fabric Software e depois foi comprada pela TASC em 2017. Então, isso aí é a empresa que desenvolveu esse aplicativo, esse software, esse programa. E só para vocês terem uma ideia, desde 2011, então, eu posso estar utilizando essa ferramenta. Baseado no pensamento enxuto, que a gente chama de lean thinking. A gente já viu isso aí quando estava falando de melhoria contínua, então que surgiu a melhoria contínua, essa ideia de melhoria, né, da qualidade e tudo mais, e ela vem então trazendo a ideia do quadro, do Trello vem sendo trazido dessa ideia do pensamento enxuto. O pensamento enxuto, só para te relembrar, é aquilo que faz com que você desenvolva determinadas coisas com menos desperdício possível, para que você possa executar aquilo tendo o menor gasto energético possível, gastando a menor quantidade de recursos possíveis, gastando de recursos coletivos, recursos financeiros, recursos humanos, de equipamentos, materiais, enfim, pensar de forma enxuta. Então, esse é o pensamento. Traz no seu cérebro o método japonês de trabalho, ou filosofia, de quadros e sinalizadores, que também vem lá da época do início do ponto pós-guerra, depois da década de 50, dessa ideia da filosofia japonesa, da ideia do Kaizen, da melhoria contínua. E esses quadros são chamados, quadros sinalizadores, são chamados de Kanban. Então, o Trello foi baseado nessa filosofia, trazendo dentro do seu cerne um trabalho montado de quadros sinalizadores, que nós vamos passar a chamar agora de Kanban. Bom, e o que é então um Kanban? Bom, Kanban é essa imagem que vocês estão vendo aqui. É um quadro com sinalizadores. Esses sinalizadores é aquilo que você imaginar fazer. Não tem uma regra, você que determina. Você que tem a tarefa, você que tem um projeto, você que tem a equipe. Então você vai desenhar esse quadro, na verdade, acompanhando um quadro branco. Imagina uma parede branca como essa, onde você divide essa tarefa, ou divide esse quadro por áreas de tarefa, e você pode ir alimentando essa parede com post-its, colocando folhas, colocando quadros de aviso, colocando, enfim, murais, onde você vai colocando ali visualmente aquilo que você está executando, né? Que você está executando. Então, esse quadro branco, essa área que você faz essas divisões, coloca aquilo que você deseja, que nós chamamos de Kanban. E ele é visual por quê? Porque eu vou trabalhar visualmente com sinalizadores da melhor forma possível, aquilo que chama melhor a minha atenção, porque eu posso
Bom, também o método de gestão de trabalho se baseia no uso de cartões, como eu falei anteriormente, para acompanhar o andamento de tarefas e também de produção, ou seja, o que você está produzindo. E aí a gente produz o quê? A gente produz um serviço, a gente produz um produto, a gente produz, enfim, a gente está falando de produtos ou serviços. Ou seja, aquilo que eu vou entregar para o meu cliente, seja interno ou externo, aquilo que eu vou devolver para a sociedade, eu vou desenvolver agora através de um método, utilizando uma ferramenta de gestão para facilitar, então, o meu trabalho. Essa é a ideia. O campanha é aplicado por meio de quadros divididos em colunas, como vocês estão vendo aqui, como, por exemplo, as colunas, uma coluna de a fazer, que é o meu backlog, ou seja, que é a minha lista de tarefas que eu preciso fazer. Então, como é que eu penso esse quadro? Eu preciso executar o meu dia, por exemplo. Então, vou acordar de manhã, ou vou fazer essa lista no dia anterior, vou sentar e vou escrever no meu quadro Kanban o que eu preciso fazer amanhã. E aí eu listo nessa coluna do fazer. O que eu preciso fazer? É o meu checklist. Nós chamamos de backlog. É o checklist. É a listagem do que eu preciso fazer. A lista de a fazer. Ok? Beleza. Depois eu tenho uma outra coluna que, por exemplo, eu posso chamar de fazendo. Ou seja, executando. Ou seja, aquilo que eu realmente estou fazendo em determinado momento. Nota que esse quadro, como eu falei para vocês, é um quadro em branco e eu formato ele, eu customizo, eu personalizo da melhor forma possível. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é o exemplo mais simples de Kanban, onde tem uma lista do que eu estou fazendo, e aí eu listo todo mundo aqui na coluna do fazer, e aí, quando eu começar a primeira atividade, o que eu faço? Eu puxo da minha lista de a fazer, eu puxo para a minha coluna de fazendo. Por quê? Como o quadro é visual, até eu não vou esquecer o que eu estou fazendo no momento, porque eu não vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não existe essa possibilidade de uma pessoa não fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então você vai ver que eu estou fazendo o quê? A tarefa lá. Vamos imaginar isso aqui, ó. Fazer testes de mercado. Quando eu for executar essa tarefa de fazer teste de mercado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fichinha daqui e vou puxar para a coluna do meio, que é a coluna de fazendo. Então, qualquer um que chegar na minha tela, que chegar nessa parede aqui, que chegar no data show, no meu quadro visual da televisão, não importa onde você esteja projetando, vai olhar aquilo ali e vai falar: opa, aquela tarefa já está sendo feita. E o quadro me permite, vocês vão ver na frente, dizer quem está fazendo, quando começou a fazer, a data e hora de início, ou seja, tem todos os detalhes daquela atividade, daquela tarefa, que vocês vão ver que ele me permite configurar. Então, eu sei exatamente, olhando para esse quadro visual, por isso é uma ferramenta visual, que eu consigo ver, ó, a doutora Cristiane está fazendo a petição do fulano de tal, da empresa tal. Então, eu sei que está com ela essa petição, eu sei que está com ela essa atividade, essa tarefa. E eu sei quando ela pegou ontem, ela já trabalhou tantas horas nessa atividade, porque aparece lá. Ok? Ela já solicitou algo de alguém, porque a tarefa dela precisa ser executada, mas precisa que alguém lhe coloque algo. Então ela já colocou um sinalizador naquela tarefa, dizendo que ela pediu uma informação, ou até mesmo para o cliente, ela ligou para o cliente pedindo alguma informação. Então vai estar mapeado ali naquele fazendo. Quando ela terminar aquela atividade, acabou, não foi feito, não foi feito. Ela vai para a última coluna, que é a coluna de feito. Ela vai puxar aquela tarefa de fazendo para feito. E aí qualquer um que chegar e falar: opa, essa petição já foi concluída. Não tenho mais nada para fazer. Quer dizer, não tem mais nada para fazer, porque uma petição concluída precisa ser distribuída. Mas não é mais o trabalho dela. Se existe alguma outra coisa a fazer, por exemplo, e se não for ela que for fazer essa atividade, esse trabalho de feito vai passar por um outro Kanban, o Kanban da pessoa que tem a obrigação, o dever de fazer aquela próxima atividade. Vamos supor que a doutora Priscila é quem vai fazer a distribuição. Então, uma vez a Priscila vir no quadro da Cristiane, da doutora Cristiane, dizendo lá, feito, ela vai pegar aquela atividade feita, vai puxar para a lista de afazeres dela. E ela já sabe que aquela petição precisa ser distribuída, porque ela já sabe qual é o trabalho dela. Ela já sabe qual é a descrição, tudo que ela faz, no dia ela vai
montar a listinha dela também de afazeres. Porque pode ser não só a distribuição, pode ter outras tarefas a fazer durante o dia que vêm de outras pessoas, até outras petições, enfim. Então ela vai montar a listinha dela. A listinha dela vai ser organizada, priorizada, a gente vai chegar nesse nível aí. Mas o importante é, cada um tem a sua listinha, então vai estar lá o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já concluí de fazer. Qualquer um sabe o que está acontecendo num determinado momento, tá ok? Cada mundo tem uma série de cartões que representam as tarefas a serem executadas. A equipe puxa as tarefas conforme o fluxo de trabalho. Por que puxa? Porque olha só, a doutora Cristiane terminou de fazer a petição dela. Ela não vai pegar o feito dela e jogar no Priscila. Toma, já acabei. Não. A Priscila que vai ver no quadro da Cristiane vai falar: eu vou pegar essa tarefa agora e vou colocar na minha lista. Porque a gente trabalha nesse pensamento com um pensamento lean de um fluxo puxado e não um fluxo empurrado. O que significa isso? Significa que eu não posso sair pegando tudo quanto é tarefa da minha empresa e jogando na mesa do meu companheiro. Você não sabe se o meu companheiro está numa atividade, se não está, ele que vai controlar o fluxo dele. Porque senão daqui a pouco ele está com a mesa desse tamanho e nada está acontecendo. Às vezes ele nem sabe que as coisas pararam na mesa dele para serem feitas. Porque não foi ele que puxou, foi o que foi colocou. Às vezes nem chegou na empresa ainda, alguém pegou lá um banco de processo e colocou na mesa dele. Não sabe nem o que é aquilo, porque não foi ele que pegou. E como ele não sabe que prioridade, que não foi ele que deu, ele vai deixar aquilo para lá, e não vai conseguir colocar em ordem, não vai conseguir hierarquizar, não vai conseguir priorizar, e muitas vezes aquilo que seria algo urgente vai acabar ficando largado por ali. Então, muita atenção nisso. Eu não vou pegar o feito do meu amigo, o meu feito, e empurrar para a fazenda do meu amigo. Não é assim que funciona o processo puxado. Eu termino, vai ficar na linha do puxado. E aí o meu amigo que vai fazer a tarefa depois de mim, ele vai na minha lista de puxado e vai levar para a lista de a fazer dele. Mas aí você vai falar: poxa, mas eu estou terminando o meu trabalho todo e minha lista de feito está ficando grande. Ok, porque a gente vai ver que existem métricas, existem indicadores que mostram exatamente o quanto aquele teu amigo deixou aquela lista do feito e não puxou para a lista de fazer dele. Porque dando isso metrificado, eu consigo determinar o quanto uma tarefa pode ficar do feito, para que o outro possa pegar. Porque eu vou saber que o gargalo está no feito, do meu feito para fazer do outro. E aí eu vou entender que aquele outro está trabalhando muito lentamente. E aí eu posso tirar algumas conclusões. Ou existe muito trabalho sendo jogado no feito, que não dá tempo da lista de afazeres do meu companheiro ser diluída, ser diminuída, porque tem muito trabalho. E aí, se tem muito trabalho, eu consigo verificar isso, consigo então saber que eu preciso contratar mais uma pessoa para poder diluir esse trabalho entre mais de uma pessoa, ou eu vou entender que essa pessoa trabalha muito lentamente e não está dando conta daquilo que está sendo enviado para ele. E aí você vai tomar decisões estratégicas para resolver esse problema. Aí, treinar melhor, conversar com ele para ele acelerar o processo, dizer que ele está muito lento, enfim, você vai ter números para entender que o processo não está fluindo conforme deverá ser, conforme deverá fluir. Ok? Essa é a ideia. Bom, para que serve o Trello? E agora a gente vai fazer essa relação do Trello e Kanban da mesma forma. Vocês entenderam que o Trello trabalha no formato do Kanban. Então, o Trello e o Kanban a gente vai associar como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Trello é uma ferramenta, o Kanban é uma filosofia, é uma forma de trabalho, uma metodologia. Só que lembrando que o Trello trabalha com ela. E aí a gente pode falar associando uma coisa à outra. Como Kanban é uma metodologia ágil, quando a gente fala de ágil, a gente entende que existe uma filosofia por trás também de trabalhos ou de pensamentos ágeis. Não é simplesmente sair fazendo as coisas de forma corridas ou fazer correndo as coisas. Não é isso. Não vai dar tempo da gente explicar, porque a agilidade também é uma filosofia. Existe um manifesto que fala sobre o que é agilidade, uma série de coisas referentes à agilidade, mas só para a gente entender que existe uma filosofia em cima disso. E as pessoas têm colocado todas as suas tarefas, projetos,
baseado nesse pensamento. Por exemplo, ser ágil significa, inclusive, não desperdiçar tempo. Isso faz parte do movimento ágil. Faz parte do movimento ágil você pensar e não dar importância a determinadas coisas no seu projeto, tarefa, atividade, e dar importância a outras. Mas isso está tudo dentro do manifesto, a gente precisa entender, é longo, não vou passar por aqui, mas para vocês entenderem que existe um manifesto, chama-se Manifesto Ágil, existe um pensamento ágil, que, inclusive, a metodologia japonesa, a filosofia japonesa, busca muito trabalhar com isso. Quanto mais você trabalha de forma organizada, mais ágil você fica. Quanto mais você tem seus processos bem desenvolvidos, mais ágil você é. Quanto mais você diminui a quantidade de recursos e de pessoas para executar uma determinada tarefa, mais ágil você é. Ou seja, você consegue mudar a direção, você consegue ser mais flexível, resolver determinados problemas, até mesmo em tomada de decisões, mais rapidamente, porque tem menos coisa no processo. Então você consegue ser o que a gente chama de ágil. Ágil, na verdade, não é só ser rápido, pode ser rápido também, e a gente pode estar trabalhando em cima de performance, para falar de velocidade, de alta produtividade, fazer também as coisas com maior velocidade. Quando a gente fala do Trello, em termos de indicadores, para que você possa não criar gargalo, a gente também está falando em algo que provavelmente vai ter que ser lutar contra o tempo, você vai ter que correr contra o tempo, mas não é só isso. Isso também pode estar dentro do pensamento ágil, mas é algo muito maior que simplesmente fazer as coisas de forma mais rápida, ok? Bom, então metodologia ágil para melhorar a forma como uma equipe ou uma empresa entrega valor. Lembra que a gente falou no bate-papo passado, a diferença entre preço e valor? Aqui a gente está buscando entregar valor para o meu cliente, para o meu mercado, enfim, para a minha empresa. E o método é composto de alguns princípios que visam o seguinte. Bom, primeiro a visualização do trabalho, por isso é um quadro visual, para ficar fácil de você identificar os processos, os gargalos e quem está envolvido nisso. Então, visual a gente chama isso, é uma metodologia japonesa também chamada de gestão à vista. Tá? Não é só o Trello e nem o Kanban que trabalha com isso, existem outras ferramentas para você trabalhar a gestão à vista, mas ele faz parte desse mundo da gestão à vista. Tá? Você consegue limitar o trabalho em andamento. O que significa isso? A gente chama de work in progress, é dizer quantas coisas aquela pessoa pode fazer num determinado tempo, ou seja, quantas iniciais um advogado pode fazer por dia. Então eu limito 5. E aí eu vejo se ele consegue fazer 5. Não, 5 é muito. Então eu vou botar 3. Então eu limito o trabalho por área, limito o trabalho por pessoa, limito o trabalho por tempo, enfim, eu consigo fazer essa limitação que nós chamamos de work in progress, o trabalho em progresso. Eu consigo medir e melhorar o fluxo. Então existem indicadores que nós chamamos de lead time ou cycle time, que mostram o tempo de ciclo, ou seja, o tempo de ciclo é o tempo que está na lista de fazeres e vai para o fazendo, sai do fazendo e vai para o feito. Quanto tempo o meu processo, ou aquela tarefa, ou aquela atividade fica dentro de um ciclo? Eu consigo analisar isso e eu consigo medir. De repente coloquei uma fazer, era para terminar hoje, não consegui, levou uma semana, ou para ter algum problema, não consegui analisar. Eu tenho que, as tarefas que eu coloco numa fazer diário, eu tenho que concluir num dia. Se eu não conseguir concluir no dia, significa que eu posso ter colocado mais tarefas do que eu deveria para fazer naquele dia. Ou eu posso ter colocado muitas tarefas complexas que não daria conta de fazer em um dia. Seria, de repente, um projeto diferente para eu trabalhar essa atividade em mais dias. Enfim, eu vou conseguir analisar com esses indicadores. E o tempo, o lead time, que é o tempo total, ou seja, toda a minha lista de fazer que saiu lá no feito, quanto tempo isso durou? Então, eu consigo dizer, por exemplo, que uma ação, no momento em que eu pego ela e ela para ela ser distribuída, vai levar 5 dias, por exemplo. Um exemplo, pode ser um dia só, mas eu preciso distribuir ela no máximo 5 dias. Se ela estiver lá marcando que está em 7 dias, significa que alguém engoliu barriga no meio do caminho e ia travar o processo. Aconteceu um gargalo no caminho. Então eu consigo visualizar isso
esse atraso na saída lá no feito. E aí a gente vai conversar, vai trabalhar, vai ver o que precisa para poder parar de acontecer os gargalos, ok? Mudar rapidamente o trabalho de fazenda para concluído. Então eu consigo enxergar dentro do meu fluxo e fazer essa alteração. Identificar gargalos, que é isso que a gente está falando, onde é que parou a coisa, e aí eu consigo ver por que parou, quanto tempo parou, o que está acontecendo, que tipo de atividade é essa que fez com que o meu processo tenha parado naquele momento, naquela coluna. Melhorar a entrega contínua de valor. Então, quando eu consigo fazer dessa forma, eu entrego melhor para o meu cliente, por exemplo. Se o meu cliente entra com uma ação, em 30 dias já consigo distribuir, isso é uma entrega de valor, principalmente se eu levo 2 anos para poder entregar. Se eu consigo um processo que demoraria 3 anos para entregar, eu consigo distribuir em 30 dias, houve uma melhora de valor aí, tanto para o cliente quanto para a empresa. Imagina, se eu tenho uma ação, entra agora, eu só vou entregar daqui a 3 anos, daqui que eu coloco daqui a 3 anos, daqui que ele entre em processo, caramba, uma coisa que eu poderia estar ganhando 3 anos antes, eu vou levar 3 anos a mais para poder receber. Então, assim, é uma questão de olhar o que está acontecendo e falar: opa, eu posso ter dinheiro mais rápido no meu caixa do que eu estou tendo, porque eu não estou tendo essa preocupação com as entregas de valor. E aí, qual é o valor para o cliente? Entrega de valor para a minha própria empresa. Se eu posso receber esse dinheiro 3 anos antes, eu vou receber 3 anos depois. Então, uma questão de virar chave. E eliminar desperdícios. Então, quando eu tenho um quadro bem definido dessa forma, no meu ano, eu consigo encontrar todos os desperdícios que tem no meio do caminho. Eu estou analisando ciclo a ciclo, fase a fase, fase a fase. Então, eu consigo ver onde é que está tendo os problemas e eliminando os desperdícios. Tipo, tem muita gente aqui, esse processo passa por muita gente para ser executado, está faltando gente que eu consigo botar mais gente para executar mais rápido. Então, eu consigo eliminar desperdícios aqui nesse momento e fazer com que as coisas aconteçam melhor. Observação. Assim conseguimos medir. O que eu consigo medir em um quadro desse? Produtividade. Eu consigo medir tempo de espera. Eu consigo medir o trabalho que está em andamento. Até para saber se alguém está procrastinando. Se não está procrastinando, eu consigo olhar e fazer com que a coisa ande. Gargalos do processo principal. Onde é que está travando? Andou por todo mundo da empresa. Chegou uma pessoa que parou. Ficou 6 meses para aquela coisa andar. Eu preciso dar uma olhada nesse processo. Ok? Bom, e quanto aos indicadores? Ou seja, nós chamamos de mensuráveis. Indicadores é aquilo que me dá número dentro do meu processo. É aquilo que vai me dar número de atividades. Ou seja, quantas atividades estão sendo executadas, se elas estão sendo executadas, em que tempo elas estão sendo executadas, quanto tempo demoram para ser executadas, quantas pessoas estão envolvidas nisso, enfim, quanto dinheiro está saindo disso. Então, tudo que é mensurável, a gente vai chamar então de indicadores. Ok? Indicadores normalmente é uma forma matemática que me dá um número. E esse número é que eu vou avaliar se aquele número está bom para aquilo que está sendo executado ou se não está. Normalmente você compara com você mesmo, porque você está querendo melhoria contínua. Ou seja, melhorar 1% a cada dia. Mas você também pode fazer comparações com o mercado. Ou seja, quanto tempo normalmente leva uma pessoa ou uma empresa para fazer determinada atividade? Normalmente demora tanto. Pô, mas eu vou analisar quantas pessoas ela usa, quantos recursos ela tem, ou seja, tira uma média e fala: opa, o meu processo está muito demorado, porque a média do mercado é assim, e a minha está acontecendo muito mais, muito pior. Ou, ao contrário, poxa, eu estou melhor do que meus concorrentes, eu estou executando as coisas melhor do que meu concorrente está executando. Bom, e aí, quais são? Tempo de ciclo, que é o tal do cycle time, que eu falei para vocês o que é, o lead time, o throughput, que é a taxa de saída. Ou seja, lá no feito, eu vou conseguir medir quanto. Quer dizer, na verdade, eu não preciso medir o throughput só lá na saída final. Eu posso medir o throughput, que é a saída de cada ciclo. Mas o normal é você medir lá na saída. Ou seja, a fazer e feito, eu vou ter uma quantidade de feitos lá no final. Eu vou medir isso aí. E eu tenho uma ideia. Quantos processos eu quero que saia, por exemplo, por dia? Eu quero que saia 10. O throughput vai estar medindo isso. Opa, hoje saiu 3. Está ruim. Eu estou com uma defasagem de 7. Opa, saiu 8. Estou com uma defasagem de 2. Opa, saiu 10. Opa, bati a minha meta. E caramba, agora os caras estão conseguindo fazer 15. Pô, maravilha. Eu estou negativo agora. Está melhor para mim. Ok? Então é isso o throughput. Taxa de saída daquilo que eu estou entregando. Ok? Aí eu tenho um fluxo de diagrama de acumulação que vai mostrando os acumulados ao longo do tempo de todos esses
indicadores anteriores, tá? O ciclo cycle time, lead time, input e tudo mais. E o fluxo de eficiência, que é uma métrica que vai medir exatamente se você está sendo bem produtivo ou não, mas você vai definir também valores, um número, e vai fazer sempre essa relação para você saber se você está acelerando ou se está diminuindo ou está desacelerando o teu processo de entrega. Ok? Bom, na prática, como é que funciona isso? Um quadro Kanban dessa forma, onde você tem as tarefas de competência, que é o teu backlog, por exemplo. Aí você tem uma coluna de análise, onde você está analisando alguma coisa, ou seja, a tarefa está no backlog, você vai passar primeiro por uma fase de análise. Nota que eu falei para vocês que você pode formatar esse Kanban da forma que você quiser. Então, por exemplo, nesse Kanban aqui ele colocou uma coluna de pendência, análise, desenvolvimento, teste e entrega. Ok? Mas olha só que coisa interessante. Dentro da coluna análise e desenvolvimento, ele subdividiu. Porque ele coloca, vamos supor, está aqui na coluna de pendente. Aí a pessoa que analisa vai puxar essa tarefa da lista de pendência e vai puxar para dentro, para análise. Só que ele ainda está analisando, então vai estar numa área chamada fazendo. Fazendo o quê? Não é fazendo tudo, é fazendo análise. Quando ele termina de fazer análise, aí ele mesmo, porque está dentro da coluna dele de análise, ele joga para o dono, ou seja, feito, ele terminou. Mas nota que ele jogou para o outro, ele jogou dentro da coluna dele de análise. Só que o amigo dele que faz o desenvolvimento, se a gente vai pegar aquilo que ele vai desenvolver, jogou um produto, um sistema, não importa, ele vai ver que o amigo dele jogou lá na coluna de Doni, que ele já terminou aquela análise. Então ele fala assim, porque o amigo já analisou, então agora eu posso começar a desenvolver. Então ele vai lá e puxa do Doni da análise e vai puxar do doing, ou seja, do fazendo do dele. Aí, eu sou o chefe dele, por exemplo, eu sou o líder da equipe, eu sou o gestor. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá para o desenvolvedor e vou saber exatamente o que ele está fazendo. E vou saber o que ele concluiu, da mesma forma que a pessoa da análise. Eu vou saber o que ela está fazendo, vou saber o que ela já finalizou. E eu vou saber exatamente que ela está finalizando uma série de coisas e o desenvolvedor não pegou nada. Olha só, na minha fase de análise, tem um monte de análise feita. E olha o que o meu desenvolvedor fez. Ele acabou de desenvolver o que ele precisava, ele foi descansar. Porque a lista do fazendo dele está vazia, ou seja, significa que ele não está fazendo nada agora, uma banda de coisas lá na análise já prontas para fazer. Então eu posso dar uma acordada nele, vai gargalar lá, se você começar a puxar as análises que está feito lá nas análises, vai começar a fazer gargalo que ele não deu. E também as pessoas da próxima fase vão acabar ficando sem trabalho. Ok? Então é assim que eu consigo enxergar. E da mesma forma, acabou o dono do desenvolvimento, passa para o teste, aí o cara vai lá, faz o teste, quando ele terminar de fazer o teste, a pessoa que entrega vai puxar lá, pronto, vai fazer a entrega do produto, vai fazer a implementação do software, enfim, o que precisa fazer com aquele produto ou serviço que foi desenvolvido. Ok? E aí, onde é que estão os indicadores? Veja bem, backlog está aqui na minha lista de pendência, ou seja, a minha lista de tarefas que eu preciso fazer. Quantas tarefas eu posso ter nessa lista? Aí eu coloquei o que a gente chama de work in progress, ou seja, eu só posso ter, nesse caso, 6 tarefas por momento. Não significa que eu tenha outras tarefas para fazer, mas eu não vou colocar todas no meu backlog, eu vou colocar só 6. Conforme a análise for puxando, aí diminui no pendência. Aí eu posso puxar outra para a lista de pendência. Não vai poder passar de 6. Ok? Porque eu sei que se eu passar de 6, eu vou encargar todo o processo. Eu já fiz vários testes, eu já rodei esse Kanban várias vezes e já entendi que eu preciso ter 6 na lista de pendência. Da mesma forma, na análise eu só posso ter 3, no desenvolvimento eu só posso ter 5, no teste eu só posso ter 3. E lá na entrega eu só posso ter 5. Então, o work in progress, ou seja, o cara do teste tem 3. Ele pode puxar mais algum? Não. Por isso que no feito do desenvolvimento tem um monte de parado. Aí você vai falar assim, poxa, mas o cara do desenvolvimento não puxou nada lá da análise. Mas por que ele não puxou?
Porque a lista dele de banco também está lotada. Se ele puxar mais uma análise, ele não vai. Se ele conseguir concluir antes do testador puxar lá o freio, ele vai começar a gargalar também a lista de desenvolvimento dele. Então, assim, como é que eu consigo entender o processo? O problema não está no desenvolvedor. O problema está onde? Está no testador. Ele só pode ter 3 testes e ele já está entupido de teste, não pode puxar o desenvolvedor, porque o desenvolvedor está rápido. Então o problema não estava com ele. Ele se deu o luxo de ir lá tomar um cafezinho exatamente porque o testador está lento. Então talvez aqui eu precise colocar o quê? Mais uma pessoa para testar. Porque o desenvolvimento está rápido. Então eu preciso de mais gente para testar. Agora eu preciso de mais gente, ou eu posso colocar o desenvolvedor para testar também, se ele souber testar. Eu posso utilizar o trabalho dele para ajudar no teste. Porque se a minha equipe não é muito grande, eu posso aproveitar dentro da minha equipe pessoas que possam fazer mais de uma tarefa, desde que isso esteja combinado previamente. Mas normalmente quando eu tenho desenvolvimento de software, por exemplo, isso já está subentendido. O cara analisa, desenvolve, testa, banco de dados, enfim, compra uma madeira, anda de 4, gira de cambalhota. Isso já é normal para quem trabalha com TI, né? Não tem mimimi com o pessoal de tecnologia. Então, basicamente, os camaradas fazem tudo, mas ali só para vocês entenderem que uma primeira análise anterior, antes de chegar no teste, eu já tinha visto aqui que o desenvolvedor estava difusor, parado, não fazendo nada, mas agora eu entendi por que ele não está fazendo nada. Eu entendi que ele não está fazendo nada porque ele já fez o que tinha que ter feito e o cara do teste não mandou tão rápido quanto ele. Então, ele teve que parar para não gerar o gargalo, nenhum tumulto na fila do meu fluxo, ok? E aí eu vou fazendo as entregas. E aí você consegue ver aqui, então, o lead time, aqui ó, dependência até o deploy, até a entrega. É esse tempo aqui, que eu vou medir quanto tempo dura, desde a pendência até a entrega, eu meço isso com o cronômetro, o relógio. Utilizando o Trello, eu não preciso. Por quê? Porque o Trello mapeia a data que você colocou em cada fase dessa aqui, ele coloca a data e hora. Então eu consigo, no final, saber que horas ele entrou aqui, nesse ciclo, e que horas ele saiu naquele outro ciclo. Então eu consigo mapear tudo isso aí. Eu consigo mapear ciclo a ciclo. E o ciclo a ciclo chama-se cycle time. Então eu posso ver quanto tempo ele levou na análise, quanto tempo ele durou no desenvolvimento, eu consigo ver isso, data e hora bonitinho, quando essas coisas aconteceram. Tá ok? O work in progress, eu consigo medir o work total de cada ciclo, mas eu posso também analisar o work in progress do próprio ciclo. Por isso que aqui, qual o work in progress do meu trabalho inteiro? É a soma disso tudo. 6 com 3, 9, com 5, 14, com 3, 17, com 5, 22. Ou seja, eu tenho 22 trabalhos que podem ser feitos num ciclo. Ok? Num ciclo não, no lead time, no tempo de entrega, total. Então eu tenho 22. Mas eu não tenho 22 aleatório, porque cada ciclo tem o seu tempo. No caso do PN, 6. No caso do análise, 3. Então cada um tem o seu work in progress. Ok? Então eu consigo ter todos esses números, todos esses indicadores. Volta só um aqui, só para te lembrar. Eu consigo medir também o wait time, que é o tempo de espera. Eu consigo visualizar quanto tempo, por exemplo, ó, o meu desenvolvedor está esperando o cara do teste puxar a tarefa lá desenvolvida para a área de teste. Eu consigo mapear tempo a tempo em todas as fases. Eu coloquei nessa fase do desenvolvimento, mas eu consigo medir tempo de espera de todas as fases. Então isso me dá uma ferramenta incrível para gerir a minha equipe, para gerir minhas atividades, para gerir meu trabalho. Ok? Bom, tendo essa visão do Trello, a gente tem que entender que o Trello não é uma ferramenta gratuita no seu formato full, mas ele te dá licenças gratuitas para você usar como teste. O até uma quantidade X ele tem umas visões de workspace, que é área de trabalho, de quadros e de tarefas que você pode trabalhar e quantidade de pessoas que podem estar penduradas aí. Então existe uma versão que é gratuita, nota que os valores são em dólar realmente, e você tem as versões, outras versões que vão te dando novos poderes para o Trello. Até uma versão empresarial que você pode utilizar para uma grande empresa, com um número grande de pessoas, com uma série grande de quadros, para um projeto mais complexo.
Ok? Se você quiser saber o preço, é só entrar lá no site do Trello para aqui mostrando para você. Mas você pode começar gratuitamente, dá para fazer muita coisa com o Trello gratuito, ok? Bom, aí você entra aqui e você fala, como vou aprender a utilizar o Trello? Você encontra no YouTube, você encontra, enfim, no Google, você coloca lá manual, guia, você vai encontrar muita gente colocando material gratuito de Trello. Só que se você entrar no site do próprio Trello, ele vai te dar um conteúdo muito interessante de como utilizar o Trello. Então, se você entrar lá, tem lá a parte de cursos, de guia, do manual, né? Você vai ter lá, conheça o Trello, domine o Trello em 9 passos fáceis. E aí você vai ter 9 passos para você executar e aprender a utilizar bem, de uma forma, lógico, não vai muito profundamente, mas o que ele te ensina aqui nesse mini guia é o suficiente para você fazer muitos trabalhos com o Trello. E aí você tem lá, capítulo 1, aprendendo noções básicas, integra com o seu time, recursos de colaboração, enfim, tem uma série de coisas ali que vai permitir passo a passo, visual, com videozinhos, com telas, que dá para você seguir um passo a passo e aprender a utilizar o Trello. Fora isso, aqui também na YouTube você vai ter cursos sobre isso, sobre tecnologia, gestão, uma série de coisas que vão ser distribuídos para você mais à frente. Você também vão ter oportunidade de fazer aqui com a gente. Bom, como é que o Trello se apresenta quando você abre o Trello, quando você faz a inscrição lá e cria o Trello? Bom, quando você cria o Trello, ele traz para você o que nós chamamos de workspace, uma área de trabalho. Ele precisa ser criado uma área de trabalho para você começar a criar coisas ali. A área de trabalho, por exemplo, é como se fosse, por exemplo, eu sou da área de tecnologia. Então, eu vou criar o meu workspace para o meu departamento de tecnologia. Por quê? Porque pode ter uma pessoa de uma outra área que vai criar um projeto dela lá, de um outro departamento, com outras funções, vai criar o workspace dela. Então, ele vai criando vários workspaces. Maravilha. Dentro do workspace, ele cria o que a gente chama de quadros. E aí, os quadros são exatamente o quadro Kanban. O quadro Kanban é em branco, onde você vai colocar ali as suas subdivisões. E aí, é o que a gente tem aqui. A gente tem o workspace, que é essa área grandona, e cada elemento desse aqui dentro é o quadro Kanban. Dentro do quadro Kanban, eu vou fazer as divisões, que aí a gente chama de cartões de participações. Que que são os cartões. Então, tem o workspace, criei, e eu tenho o quadro. Normalmente vem em branco. Em branco, mas eu posso colocar um fundo, mudar de fundo coloridinho e tal, eu posso personalizar, colocar foto da minha equipe, enfim, eu posso personalizar do jeito que eu quiser, qualquer da minha empresa e tal. E aí eu vou criar então os quadros. Os quadros são essas coisas que fica colocando, ó, Upcoming, In Progress e Done. Então eu crio. O que são os quadros então? Os quadros são aquelas colunas que a gente está fazendo então, dentro das divisões que a gente cria aqui dentro dos cartões com as listas específicas, ok? Bom, então está aqui um modelo também bem básico, é assim que ele se apresenta para você. Então ele traz o workspace, que é a área que eu estou criando, no caso, né, como eu falei para vocês, departamento de tecnologia, enfim. Aí aqui eu vou criar, dentro dessa área, eu vou criar um quadro. E aí eu vou dar um nome para esse quadro, que aí eu posso criar um quadro de projetos, lista de tarefas, enfim. E aí dentro dessa área, está aqui o quadro criado, e aí eu vou criar depois os meus cartões, que é o idôneo, mas perceba que eles são escritozinhos. Então vamos dar um atrás. Só para você ver que os cartõezinhos, para você ver, tem algumas coisas escritas, algumas sinalizações. Está vendo? Ó, eu tenho aqui dizendo que esse cartão aqui inicial é um cartão da área de marketing. O que está dizendo o que esse cartão faz? Está vendo ali, ó, dia 20 de setembro, está vendo ali, ó, quantas listas tem ali, quais as pessoas que estão envolvidas. Aqui tem outro que era legal, a jurídica, aí está dizendo o que é para fazer naquela área. Aí tem a casa da pessoa que está envolvida naquilo, né? Você conecta a pessoa através do e-mail e tal, e aí você diz quem é a pessoa que está executando aquela atividade. Aqui embaixo você tem o adicionar outros cartões, você vai clicando e ali dentro você vai criando os cartões dentro de onde? Dentro da área de Upcoming.
a coluna que você está criando ali no quadro. Passa para a próxima. Então, o que aconteceu foi isso. Eu criei lá um to-do, um doing e um done, que é algo a fazer, fazendo e feito. Está criado bonitinho ali. E dentro então, dessas colunas, que são os cartões, eu estou criando a minha lista de tarefas. Aí tem lá, tem que hora, schedule client meeting, e assim vai. Eu vou criando, isso aí com certeza eu não desenvolvi, eu peguei já pronto o próprio tela e estou usando aqui e vim mostrando essas telas em inglês. Mas é o seguinte, quando eu clico em cima de um cartão desse aqui, ele me abre um menu. Aquele menu é que me permite fazer essas configurações que eu estou mostrando, das pessoas que eu estou envolvendo, acionar pessoas, colocar o nome no cartão, de colocar data e hora no cartão, colocar uma descrição no cartão. Então, eu consigo colocar cor no cartão, trocar cor no cartão, eu consigo fazer isso através do menu. Quando eu clico aqui, aparece o menuzinho lá, e eu consigo então personalizar, customizar os meus cartões. Não só o cartão, mas eu consigo personalizar as listas, também tem a opção de tabelas aqui, fundo, área de trabalho, o workspace, então tudo eu consigo fazer de personalização a partir daquele menuzinho que aparece então no canto direito da tela, ok? Bom, aqui a gente tem a lista, como falei, pode aparecer em formato de cartão, pode aparecer em formato de lista. Nota que quando você coloca um texto, você pode colocar cor nele, então você pode dividir a área de marketing laranja, a área de legal verde, enfim, porque a pessoa que olha visualmente o teu cartão já sabe que aquela tarefa, com costume, tem uma legendinha, você já sabe que verde é o pessoal, por exemplo, da área legal, da área jurídica. Então você olha verde, você já sabe quantas tarefas jurídicas tem ali. Quando você olha o laranja, você já sabe quantas tarefas de marketing tem ali. Então você começa a fazer parte da organização e aí você consegue ter uma visão de longe, entendendo mais ou menos o que está acontecendo dentro do seu quadro. Bom, aí aqui, só que agora a gente não vai poder entrar, eu ia fazer uma apresentação na prática, só que a minha internet ela deu um pauzinho e não conseguiu acessar. Eu acho que deu algum problema no acesso à internet. Então não vou conseguir mostrar, mas a ideia é, quando eu crio uma área de trabalho lá, você recebe um linkzinho, né? No caso do usuário Deriviana, e os meus quadros foram criados dentro dessa área do Deriviana, dentro desse workspace, e aí eu consigo criar então, dentro da minha área de usuário, os meus quadros, meus workspaces, minhas listas de tarefas, meus quadros, ou seja, eu consigo desenvolver aqui. Ok? Bom, então é isso, gente. Esse é o Trello. Eu vou dar uma visão geral do que é essa ferramenta, do que ele pode proporcionar para você em termos de facilidade. Você consegue perceber que trabalhando com o Trello, você consegue fazer suas tarefas individuais, mas você também consegue trabalhar coletivamente dentro da empresa, conectando as pessoas, né, que fazem determinadas atividades dentro do seu workspace, dentro dos seus quadros, e essas pessoas colaborarem com o trabalho geral da empresa, que pode ser um programa corporativo. É fácil você fazer esse tipo de associação, basta que você tenha os e-mails das pessoas e faça a inserção desses dentro da sua área, dentro do seu workspace. E eu deixo um materialzinho para vocês aqui, que mais uma vez eu informo, a gente está mandando esse material para o Google Drive. O Google Drive tem lá todos esses materiais que estão sendo disponibilizados aqui nas referências, mas também outros materiais que permitem que você possa se aprofundar, tanto no sistema Kanban, coloquei livros, ferramentas, alguns livros sobre Kanban, mas também alguns livros, alguns e-books sobre o Trello, porque eu não encontrei nenhum livro específico sobre Trello, mas se conhecendo o sistema Kanban, como ele funciona, e pegando os manuais, eu coloquei algumas referências lá, da própria internet, de como utilizar o Trello, você vai conseguir sair bem da inércia, principalmente utilizando o próprio guia da ferramenta, do site, do próprio programa. Ok? Então, isso aqui são os materiais. E para fechar, o meu contato. Se vocês precisarem falar comigo sobre alguma coisa, meu telefone, e-mail, é só entrar em contato e se precisarem aprofundar, ou quiser que a gente dê uma orientação a respeito de como utilizar o quadro Kanban, fiquem à vontade, estou à sua disposição. Ok? Obrigado mais uma vez e até a próxima.